Olá, meu amado amigo, irmão que está nos assistindo. Muito obrigada por você estar aí ouvindo um pouco da palavra de Deus. Estamos aqui com essa oportunidade de anunciar a palavra do Senhor. E já convido você, não saia daí, termine de assistir essa pregação, esse ensinamento dos outros nossos irmãos também que estão aí a falar da palavra de Deus. E convido você para estar curtindo, compartilhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, a Debarcarena. E nós vamos dar hoje a lição de número 7 da revista de Juvenis, que domingo passado nós falamos sobre a crucificação e hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, porque o nosso Jesus Cristo vivo está. Ele não morreu e ficou lá naquele túmulo, mas ele ressuscitou o terceiro dia. A nossa lição vai falar sobre a ressurreição de Jesus. O nosso enfoque bíblico encontra-se em Mateus capítulo 28, versículo 7, que vai falar assim: E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Isso aqui foi o anjo quando apareceu a Maria Madalena e a outra Maria, quando elas se assustaram que não encontraram o corpo de Jesus Cristo. E eles falaram: vai, anuncia aos discípulos que ele vai estar lá com vocês na Galiléia, ele vai encontrar vocês. Os nossos objetivos da nossa lição é identificar a relevância da ressurreição, qual a importância da ressurreição para nós cristãos. O segundo tópico é enumerar as diversas testemunhas do milagre. Será que Jesus Cristo, quando ressuscitou, só apareceu para Maria Madalena e mais os seus 11 apóstolos e alguns discípulos somente para eles? Nós vamos verificar isso através da palavra de Deus. Mostrar que em Cristo também vencemos a morte, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Sintetizando, nesta lição estudaremos um dos milagres mais magníficos da história, a ressurreição de Cristo. Esse episódio nos chama a atenção de modo ímpar, porque, enfim, todas as pessoas passaram ou passarão pela morte. Outras poucas ressuscitaram nesta vida terrena, mas apenas Cristo continua vivo até hoje e eternamente reinará. No triunfo de Jesus garantimos a nossa vitória. Glória a Deus por isso. Porque a ressurreição de Cristo, aqui já na nossa introdução, ele pergunta: por que a ressurreição de Cristo é tão central para o cristianismo? Uma boa pergunta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, ele chega a afirmar que a nossa fé seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. Porque como eu, meu amigo, ou você aí que está nos assistindo, como nós teríamos uma fé em um Deus, alguém que morreu, e se nós fôssemos lá no túmulo ainda estaríamos vendo o seu corpo lá, ou resíduos do seu corpo? Não, seria vã. Mas o nosso Jesus foi diferente, ele morreu sim, mas ele mesmo que se entregou, e ele não está mais naquele sepulcro, porque o nosso Jesus já ressuscitou. O Mestre amado não apenas morreu em nosso lugar, nos habilitando ao perdão e sermos chamados filhos de Deus, mas também venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. A temática da ressurreição é o tema desta lição, que nos desafia a aceitarmos a tão bela verdade e anunciá-la a todo mundo. E é isso que nós estamos fazendo neste dia, anunciando esta verdade para você aí que está nos assistindo. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a respeito dos milagres da ressurreição. A nossa lição aqui fala de sérias referências do Antigo Testamento, quando Elias, Eliseu, através de Eliseu também, foram pessoas, filhos de viúvas ressuscitados, quando Jesus também ressuscitou a filha de Jairo e outras pessoas, e após também quando Jesus subiu aos céus, quando Tabita e Eutico também ressuscitaram. Mas aí o que diferencia a ressurreição de Jesus dessas pessoas? Mas a ressurreição de Cristo tem um caráter especial. Ele mesmo havia predito tanto a sua morte quanto a ressurreição e continua vivo até hoje. Jesus, ele mesmo que se entregou por nossas vidas. Ele sabia o momento que ele ia morrer, ele veio com esse propósito e ele não desistiu, foi até o fim.
mártires são homens e mulheres que deram suas vidas para que uma mensagem fosse propagada. Mas com Cristo algo bem diferente aconteceu, como eu acabei de falar para vocês. Ele mesmo se doou por nós. Ele morreu, mas ressuscitou. Seu sepulcro está vazio e a morte foi vencida e Jesus está vivo. Nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde ele fala assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte ao teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O nosso Jesus Cristo, ele venceu. Ele venceu a morte. Nem a morte pôde conter o nosso mestre amado. Ele morreu, mas porque ele mesmo que se entregou, derramou o seu sangue por mim e por você, para nos dar a garantia do perdão e da salvação. E também ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele foi lá, a morte não pôde conter o nosso Jesus, porque ele ressuscitou e hoje ele está vivo. Glória a Deus. E aqui no segundo tópico, vai falar sobre as testemunhas da ressurreição. Como eu tinha falado para vocês lá nos nossos objetivos. Jesus apareceu, quanto tempo ele ficou na terra depois que ele ressuscitou? Vocês sabem? Em Coríntios vai falar que Jesus ficou 40 dias aqui na terra com os seus discípulos, seus apóstolos e uma multidão. E aqui na nossa lição vai descrever quem foi que viu Jesus. E eu gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios, onde Paulo escreve algumas pessoas que foram testemunha da ressurreição de Jesus. Em capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 até o versículo 8, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, Paulo escrevendo, que também viu a Jesus Cristo. Então Paulo descreve essas pessoas que viram o nosso Jesus ressurreto, tá? São tantas as testemunhas que viram o Cristo ressuscitado que em pouco tempo o cristianismo começou a propagar ainda mais. Os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pela mensagem da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. Ou seja, Jesus falou que ele viria, seu filho ia morrer na cruz para nos garantir a salvação, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Jesus veio, cresceu aqui, trabalhou, ressuscitou, fez milagres e maravilhas, anunciou o seu Pai, o seu reino, e ele morreu por mim e por você. Terceiro dia ressuscitou, e antes de Jesus subir aos céus, ele nos deixou uma garantia e deixou também uma promessa para mim e para você, que em breve ele voltaria para buscar a sua igreja, os seus filhos amados, e que nós estejamos preparados para esse momento, porque o nosso Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então nós confiamos e cremos que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, o nosso Jesus Cristo virá e arrebatará a sua igreja consigo, aqueles que estiverem preparados. E enquanto ele não vem, nós estamos aqui para anunciar as boas novas. Dando continuidade aqui, que no terceiro tópico, mas qual é o significado da ressurreição de Cristo? O que a ressurreição de Cristo significa para nós? A ressurreição é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de distinção, se comparado às outras religiões. A base do cristianismo é a ressurreição. Se nós formos pesquisar, você também aí pode pesquisar no Google, outras religiões aí também que são muito conhecidas. Cadê aqueles que são a base deles? Onde eles estão? Tá vendo? Você vai conhecer lá a história, você vai ver onde está o corpo
daquela pessoa, onde é que ela está enterrada, aquele lápide, como é que está escrito tudo lá. Mas se você for pesquisar sobre Jesus Cristo, você vai ver que o seu corpo não está lá. Quando aconteceu daquele terremoto de Jesus ressuscitar, aqueles guardas ficaram atemorizados e correram diante daqueles homens, e eles pagaram grande dinheiro e falaram assim: olha, vamos fazer um acordo aqui. Você avisa para todo mundo, quem vier perguntar, porque era um escândalo para eles que aquele Deus havia ressuscitado, que eles nunca aceitaram Jesus Cristo como Filho de Deus. Então eles pagaram aqueles soldados para estar anunciando uma mentira. E tem hoje que infelizmente muita gente ainda acredita nisso, só fala assim que Jesus foi um grande homem, um grande ensinador, um professor que passou pela terra, que foi influenciador. Jesus não foi somente isso. Jesus ele veio aqui para nos garantir a vida eterna. E ele não roubaram o corpo de Jesus, porque como nós fomos ver aqui, ele apareceu para multidões de pessoas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Aqueles apóstolos viram as marcas nas suas mãos, nos seus pés. Então, nós cremos que o nosso Jesus Cristo ressuscitou. E não precisa eu ser igual o Tomé, que eu preciso tocar naqueles buracos, nas feridas de Jesus. Não, nós cremos pela fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Aqui vai falar, no nosso terceiro tópico, os fundadores das mais diversas confissões religiosas morreram e os seus túmulos são bem conhecidos. Os grandes ícones da história mundial, ao morrerem, também são depositados nos túmulos e lá ficam. Com Jesus de Nazaré, a história foi bem diferente. A morte não conteve e no domingo, bem cedinho, o túmulo vazio trouxe um sentido único ao seu povo, ao povo da cruz. Aleluia, Jesus, Cristo não apenas morreu na cruz, em nosso lugar, mas ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. O Cordeiro de Deus foi sacrificado por uma culpa que não era sua, nos oferecendo assim a liberdade do jugo do pecado. Hoje, se eu e você, nós somos livres, foi porque o nosso Jesus, ele veio e garantiu a nossa liberdade. Hoje, nenhum pecado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo. Hoje você tem a liberdade de falar de Jesus. Hoje você pode adorar, você pode chegar no teu quarto onde você quiser. Você pode clamar a Deus. Você pode se ajoelhar, pedir perdão, que o nosso Deus, Ele é Pai para perdoar também, te ajudar nesse momento de dor. Todo esse momento que nós estamos passando, que a ressurreição significa, com essa vitória sobre a morte, nós também somos vitoriosos ao aceitá-lo como nosso Salvador. E em Jesus nós também vencemos a condenação e a morte, somos livres. O nosso quarto e último tópico vai falar a você 2 convites, a você e a mim, a todos que estão aqui. Nós temos 2 convites que Jesus fez para nós. O primeiro, para você, diz assim, antes de chegarmos nesses convites, fala assim: ao tomarmos conhecimento de tão maravilhosos fatos, nos sentimos totalmente inundados por uma vontade de viver uma intimidade maior com o nosso Mestre amado. Eu convido você, adolescente, jovem, meu amado irmão que está nos ouvindo, vamos, nesse período de quarentena, nesse período que nós estamos dentro dos nossos lares, vamos buscar mais termos intimidade com Deus, vamos buscar fazer a vontade do Pai. Mas como se eu estou trancado aqui, não sei o que fazer. Vamos, que eu sei que o Senhor Deus, Ele usa de nós de forma tremenda, seja onde você estiver. Teve uma pregação do irmão que eu estava vendo, que ele falou assim, que eram 12 apóstolos. Daqueles 12, apenas 3 se destacaram, porque eles buscaram mais, eles ouviram coisas que outros não ouviram, eles se dedicaram mais para anunciar a palavra de Deus. Então, que nós possamos ser assim. Eu, Gabriela, estou aqui, poderia estar outro irmão, eu sei, talvez tenha muitos irmãos, eu tenho certeza que são muito mais capacitados, mas o Senhor escolheu a mim, não sei o porquê, mas nós estamos aqui para fazer
preciso que a mensagem seja pregada, aceita e vivida por cada um que a ouve. Se ficarmos de braços cruzados, vidas estarão fadadas a jamais conhecer tão maravilhosa graça. É preciso aceitar essas verdades e dizer sim ao Mestre, assim como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos também ter essa coragem, essa ousadia de falar: eis-me aqui, Senhor. E não ficarmos de braços cruzados, não ficarmos deitados numa cama esperando, quando vier alguém na minha porta eu for falar de Jesus. Não, a oportunidade, a hora é agora. Para toda a humanidade são propostos, são propostos dois desafios com relação às boas novas. O primeiro deles é o convite a aceitar a Cristo e a viver a redenção por meio do seu sacrifício na cruz. Se há algum amigo até nesse momento nos assistindo, é porque essa palavra ela está tocando na sua vida. E eu convido a você que ainda não aceitou Jesus Cristo, para que você possa receber esse Jesus que morreu por você e por mim, e que hoje ele ressuscitou e te garante a vida eterna, tá? Ao sermos alcançados pela mensagem de redenção, o pecado tem a oportunidade, o pecador tem a oportunidade de aceitar essa salvação e, crendo, poderá ser chamado filho de Deus. Mas eu sou filho de Deus. Nós já vimos isso em umas lições anteriores, que todos são criaturas de Deus. Só no momento que tu te entrega a tua vida para Deus, que você passa a se tornar filho de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: que criatura, você não é mais criatura, e passa e se torna a ser filho de Deus, tá? O segundo é a chamada feita pelo próprio Jesus no momento de ascensão. O ide, em Marcos capítulo 16, versículo 15, fala: somos chamados por Cristo para anunciar todo o mundo as boas novas de salvação. Como poderemos nos esquivar de tal responsabilidade de ver tantas vidas sofrendo sobre o jugo do pecado? Em suas mãos está a possibilidade de compartilhar a maior de todas as novas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o único caminho. E para encerrarmos, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 17, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E assim eu termino esta lição falando como outras pessoas irão ser alcançadas através dessa palavra se nós ficarmos calados. Jesus, mas você não põe a responsabilidade para outra pessoa. Assuma também essa responsabilidade, meu adolescente, meu jovem. Você também tem essa chamada. Nosso chamado é esse, para anunciar à nação esse evangelho, esse Deus que salva, que cura, que liberta, que traz paz para a tua alma. Mesmo o mundo está nesse caos. A saúde, nós vemos que, meu Deus do céu, mas nós sabemos que o nosso Deus, em meio a toda essa tempestade, Ele ainda está no nosso barco, nos trazendo a calmaria para a nossa alma. E que assim nós finalizamos essa lição. Eu agradeço você por estar aí nos acompanhando, e compartilhe essa mensagem. Seja uma bênção para os teus vizinhos, para os teus amigos e a tua família.